Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento com ganho de peso acima de 1,7 kg. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário especialista em aumento de ganho de peso em confinamento, e no programa de hoje eu vou falar da principal causa, na verdade, de prejuízo no confinamento. Não deu certo, muito bem. E o que pode realmente não dar certo dentro de uma operação de engorda, dentro de um confinamento? Qual é a principal causa que tira você da zona do lucro para o prejuízo no confinamento? E eu sei que quem trabalha com engorda, quem está todo dia na fazenda, visitando andando coxo, visitando curral, eu entendo realmente o quanto é difícil a gente chegar ali e ter um esforço importante, um trabalho duro, e lá no final não conseguir ter resultado, não conseguir chegar no lucro, chegar no prejuízo. O tanto que você trabalha, o tanto que você se dedica, muitas vezes, o tanto que a operação é complexa e como é difícil chegar lá e não conseguir ter prejuízo. Agora, você vai, faz a conta e não consegue acertar essa previsão, não fecha lá no final da engorda. E eu entendo o que passa na sua cabeça nesse momento, porque muitas vezes a gente está sempre recebendo mensagem de WhatsApp, chega muita coisa, muita notícia que não é boa, e aí a gente acaba entrando nesse sentimento de achar que não é possível, que não dá certo, que não consegue fechar a conta. Por quê? Qual é o principal motivo? Imagina se você pudesse entender de verdade, fazer a conta, se você pudesse usar esse conhecimento que eu vou te passar aqui hoje para chegar no final e ter resultado, e realmente ter lucro no confinamento, se você pudesse usar a informação que você vai receber aqui hoje. Muito bem, para sair do zero ao lucro aí no seu confinamento. Bom, eu vou te contar isso porque muitas vezes existe um fator, ou mais de um fator, que você não sabe, você não entende o que está acontecendo ali. Então, você que está aqui com a gente hoje no Instagram, você que está no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo e vamos entender um pouco melhor. Eu vou te contar hoje o que realmente impede o seu resultado aí no confinamento. É o mercado? Será que o grande fator determinante do lucro da operação é o mercado, é o que está acontecendo fora da porteira? Se for assim, por que tem gente perto de nós, muito perto de nós, que realmente consegue chegar no resultado, que consegue ter lucro? Hoje nós vamos falar, o nosso assunto do programa de hoje é o seguinte: a principal causa, principal motivo, a principal causa que te impede de chegar num resultado positivo, que impede o lucro no confinamento. Então, a principal causa que impede o lucro no confinamento é a falta de planejamento ou erros de planejamento e de execução. Muito bem. Quando eu falo em falta de planejamento e erro de execução, eu estou pensando em falta de procedimento, de processo, de dia a dia, de coisas que têm que ser feitas da mesma maneira. Falta de rigor na hora de fazer as coisas, viu, seu João? Porque o animal, ele responde, mas ele responde de acordo com o que a gente fornece, oferece para ele. Então, essa falta de rigor na hora de fazer o trato, na hora de fazer os processos, muitas vezes tira a gente de uma zona de lucro, como a gente tem visto gente ganhar dinheiro e a gente não consegue ganhar. Então, essa falta de rigor que eu me refiro é na hora de fazer a distribuição, na hora de fazer a leitura de coxo, na hora de fazer os ajustes diários de fornecimento, na hora de pilotar o avião que está voando. Seu confinamento hoje é um Boeing 747 que está voando. E muitas vezes você se propôs a fazer dietas que são mais complexas do que a tua equipe consegue entregar. E esse é um problema, sim, de planejamento e de execução. Agora, isso é muito diferente, por exemplo, de errar na hora de comprar os animais, seu João. Se errar na hora de comprar os animais, é um problema maior até, porque muitas vezes o dinheiro que você investiu era mais do que precisava ou do que poderia
ter sido investido naquele tipo de animal. E aí não tem jeito, né? É um problema diferente de um erro na hora de comprar os alimentos, de fazer as compras dos alimentos, nas negociações dos alimentos. Então, o que nós vamos falar aqui é o planejamento e execução depois que o avião está voando, depois que está lá dentro da tua porteira. E é uma grande oportunidade hoje para você que está aqui, para você que vai assistir depois essa edição do programa gravada, saber que adequar o seu sistema de engorda, planejar o que você consegue fazer, o que a turma aí dá conta de entregar para fazer melhor, para entregar melhor, para ganhar mais, para conseguir sair do zero e chegar no lucro no confinamento, para crescer na pecuária. Essa é uma oportunidade hoje que você tem de fazer certo. E aí contar como você teve resultado para os seus amigos e sair daquela roda da amargura que fica lá jogando, terceirizando a culpa, mas na realidade não olha para dentro de casa e vê que tem coisa que tem que ser feita primeiro para chegar no lucro. Muito bem. E isso que eu vou dizer para você aqui hoje já aconteceu, por exemplo, lá com o Tunico. O Tunico que engordava boi usando cana-de-açúcar, engordava boi na cana, mais fubá, mais caroço de algodão, mais polpa cítrica, mais núcleo, mais absorvente prebiótico. Ele engordava bem assim, engordava muito bem. Só que só tinha 2 funcionários, era 2 funcionários. Então, a fazenda tem, na época, tinha 800 cabeças de gado, mais as 400 no confinamento, para 2 funcionários para fazer tudo. Muito bem. E aí, o grau de complexidade do número de coisas que tinha que ser feita naquela fazenda era muito grande. Depois que ele mudou o sistema de engorda e passou a fazer de uma maneira mais simples, que ele era capaz de entregar mais rápido e mais fácil, o que aconteceu? Aumentou o lucro, aumentou a facilidade, a prática, o dia a dia. Ele conseguiu começar a entregar a quantidade certa de matéria seca para esses animais no coxo, seu João. Então, ele conseguiu ter rigor na hora do trato, e aí o resultado veio. Muito bem. E também foi o que aconteceu com o seu Genesi, que confinava no bagaço, e a partir do momento que ele mudou o sistema de engorda, só tinha um funcionário, seu Genesi, mudou o sistema de engorda, passou a ser capaz de engordar o ano todo de forma simples, porque ele conseguia planejar e fazer o que tinha que ser feito de uma forma muito mais fácil. Muito bem. E talvez, nesse momento, você que está assistindo a gente aqui está pensando assim, mas Marcelo, esse negócio que você está falando aí pode até ser bacana, pode até funcionar bem. Só que planejamento, com o jeito que é a minha mão de obra hoje, com o jeito que é difícil achar gente boa para trabalhar, planejamento e execução no confinamento, isso aí pode ser bonito no papel, mas na prática não vai funcionar. Outra coisa que você pode estar pensando assim, Marcelo, eu posso planejar o tanto que eu quiser. E se o fornecedor não entregar? E se eu estou com os boi no coxo lá, tudo certinho, redondo, planejei direito minha dieta, comprei. E se eu não receber do fornecedor? Bom, pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer e que é muito difícil. Quando você está esperando, ainda mais se você fez um contrato, pagou bem, já fez a conta naquela margem e não recebeu, não descarregou a polpa, não descarregou. Polpa cítrica é comum pra caramba na minha região acontecer isso, mas não descarregou, não chegou. Agora é o seguinte, quanto mais ingredientes tiver na sua dieta, mais complexo fica esse jogo de compra e recebimento. Então, simplificar esse tipo de dieta, já que você tem esse problema, é muito importante para conseguir, de fato, entregar o que está sendo proposto no coxo, né? Então, não é porque eu posso ter um problema, por exemplo, de entrega, que eu não vou me planejar na compra, que eu não vou olhar lá e falar assim, olha, talvez fazer um contrato, ou talvez fazer um acordo, ou talvez comprar e pagar parcelado e recebendo isso. Não é porque eu posso ter um problema no meio do caminho que eu vou deixar de fazer isso. É muito importante que eu faça isso. É a mesma coisa que dizer, ó, não é porque eu vou me sujar de novo que eu não vou tomar banho. Não, senhor. Vai sujar, pode acontecer o problema? Pode, mas tem que prevenir, tem que fazer essa organização. E talvez dentro dessa primeira dificuldade que pode estar passando na sua cabeça agora, da turma do trato, Marcelo, é tão difícil achar gente boa para trabalhar, realmente fica complicado eu conseguir me planejar desse jeito. A equipe, ela responde melhor
e vai entregar melhor a dieta quando ela consegue fazer isso de uma forma simples. Claro, quanto mais eu vou crescendo na engorda, eu consigo agregar um pouco mais de tecnologia e até de uma complexidade, mas treinando a turma. Então, o erro é fazer essa calibragem mal feita ou então fazer sem planejamento nenhum. E uma outra coisa ainda que passa na nossa cabeça, a gente que está no dia a dia, que está dentro dos grupos de pecuária do WhatsApp, a gente que recebe muita notícia, você já reparou que muita coisa ruim, muita notícia ruim chega para a gente nos grupos de WhatsApp? Pois bem, a gente pode pensar que com o valor atual dos insumos, dos alimentos, eu não consigo fechar a conta. Marcelo, pode fazer o que quiser. Esse ano não fecha a conta de jeito nenhum. Não vai adiantar, não vai dar para ganhar dinheiro engordando boi, não. E sabe que as notícias ruins andam muito rápido. E eu também, quando estou nesses grupos, eu passo, inclusive, eu nem leio esse tipo de notícia muito assim, porque, a não ser que seja um fato de mercado e comprovado, mas mesmo assim, notícia ruim a gente tem que passar meio rápido, porque senão a gente acaba ficando contaminado com aquela notícia ruim. E eu, quando estou ali olhando, eu estou vendo, eu estou sentindo isso que você está sentindo também, quando chega as informações, às vezes com frigorífico que parou, férias coletivas, aquela tentativa de mexer daqui, mexer dali, e sempre vai ter muita gente querendo nos assustar, certo? Isso não é de hoje, nem vai ser só de amanhã, é sempre. Agora, dá prejuízo com valor de alimento mais alto, fazer certo é muito importante. Dá prejuízo quando a gente faz errado, quando a gente faz sem ter o conhecimento necessário, sem ter o planejamento necessário, trabalhando sempre na emergência, entrando muitas vezes em pânico para comprar as coisas com algumas notícias de mercado, perdendo a técnica, fazendo sem planejamento. Justamente, a gente não fecha a conta com alimento caro. E no passado, o que acontecia era isso. A gente conseguia, dava, mesmo com essas intempéries todas, com esses problemas todos, a gente conseguia fazer. Hoje, a gente não consegue mais. Hoje, se não fizer com planejamento e com técnica, não sai do zero para o lucro. Continua no zero a zero, trabalhando, se matando literalmente e continuando no zero. Ah, mas eu gosto muito do que eu faço, então, isso mesmo, porque gosta muito do que faz, tem que aprender e se planejar para sair do zero e ir para o lucro. Seu João, é muito importante isso. O senhor vai ser pressionado, fica atento a esse ponto, tem que sair do zero e ir para o lucro. Muito bem. Eu vejo também muita gente por aí errando, né? Não chegando no resultado, tendo prejuízo de verdade, porque erra nas dietas, no planejamento das dietas. E o que eu quero dizer com errar no planejamento das dietas? Pela mesma causa que eu acabei de dizer, de mercado mais alto, de preço de insumo mais alto, as pessoas, os pecuaristas, quem tem gado de cria e recria na fazenda e resolveu engordar, ou mesmo você que tem aí uma bezerrada de leite, quer engordar e não consegue ter lucro, eu vejo as pessoas errando porque não se tem uma conta de quanto de ganho de peso, não se faz uma conta qual vai ser o ganho de peso de acordo com aquela dieta que eu vou fornecer. A gente vai meio no achômetro, no que o amigo fez, procurando comprar os alimentos mais baratos, porque a gente está vendo tudo tão caro, então nosso cérebro vai pensar, preciso pagar barato, preciso gastar pouco para realmente ter lucro no confinamento. E essa é uma grande armadilha mesmo, porque a gente tenta aumentar o lucro dessa forma, diminuindo a despesa ou o investimento, mas a receita não vem. Lá na frente a receita não vem. Então, não funciona fazer desse jeito, porque realmente não dá para saber o valor da arroba engordada, e esse é o principal problema. Bom, uma outra coisa que eu vejo também, e é isso que nós vamos detalhar um pouco mais hoje aqui, que eu gostaria que você saísse daqui entendendo isso para poder mudar isso no seu confinamento, aproveitar essa oportunidade, conseguir calibrar o seu planejamento e fazer com lucro, sair do zero para o lucro. É o seguinte, como eu disse, falta de rigor no trato? Como assim, Marcelo? Me explica um pouco melhor. Qual é essa falta de rigor no trato que acontece? Eu vejo as pessoas errando por aí. Na dosagem, no primeiro ponto.
na dosagem dos ingredientes do vagão. Então, eu vou começar a carregar um vagão de trato. Se eu tenho um vagão com balança, eu já tenho uma margem de erro muito menor, mas muitas vezes dependendo do tamanho, operações menores, aí, vamos dizer assim, né? Se você tem poucos animais e não tem um vagão com balança, tem um vagão, por exemplo, um vagão forrageiro e vai fazer dieta com vagão forrageiro, bom, o erro na dosagem é um ponto importantíssimo. Mas no caso da gente ter o vagão com balança, isso acontece também. Por que que o funcionário erra na hora de carregar o vagão, mesmo tendo uma balança ali? Porque essa balança, ela tem uma certa sensibilidade, porque muitas vezes o funcionário quer fazer um pouquinho melhor, e aí ele pode caprichar um pouco mais no ingrediente. Em outro, isso pode acontecer por falta de rigor na hora de encher o vagão, de carregar o vagão com os alimentos que vão ser servidos. Marcela, mas isso que você está me falando não acontece aqui em casa de jeito nenhum. Eu tenho muito boi, Marcela, aqui o negócio anda. Vale a pena conferir, porque o dia a dia, quantas viagens, quantas vezes o funcionário carrega o vagão? E como é que ele está fazendo isso? E aí conferir as pesagens, e tem um jeito de checar isso que eu vou contar um pouco mais lá na frente, um jeito de checar se esse procedimento está sendo bem feito ou não. Então, a primeira parte da falta de rigor é a dosagem de ingredientes, que se errar, se for feita da forma incorreta, mesmo tentando melhorar um pouquinho o conceito de formulação na cabeça de quem está operando a pá carregadeira, por exemplo, é diferente do formulador. Mesmo quando ele tenta melhorar, ele vai colocar um pouco a mais de alguma coisa que custa caro e não precisava. Muito bem. Uma outra coisa que acontece, que também mostra falta de rigor nos tratos, é quando eu não faço uma distribuição de comida da forma certa. Pensa numa distribuição de trato na pista de trato inteira, desde o primeiro coxo até o final. Se você tem várias pistas de trato, então quantos vagões estão operando? Essa distribuição que está sendo realizada no dia a dia, aí no confinamento. O que pode acontecer de errado? O que eu vejo, na verdade, acontecendo de errado? Dependendo do equipamento que você está usando para misturar, você não consegue ter uma mistura tão eficiente assim. E isso é um outro erro também na hora de planejar, porque quando eu vou planejar, tem que pensar nisso. Então, eu vejo as pessoas distribuindo de forma errada, em cada parte da linha de coxo, um tipo de dieta diferente, que vai mudando, que tem composição diferente. E sem falar quando eu não faço a descarga controlada por quantidade de matéria seca por baia de confinamento. Isso é um ponto importantíssimo. Esse rigor de saber quanto eu vou colocar de matéria seca por baia é importantíssimo. Muito bem, você já faz isso. Eu sei que você já faz, já tem uma meta de consumo para cada baia de confinamento, e tendo uma meta de consumo para cada baia de confinamento, você tenta fazer isso de uma forma muito importante para que esse consumo seja atingido. Então, você faz a descarga controlada por quilo de matéria seca por baia de confinamento. Aí, como você verifica isso? O rigor dessa verificação. Se você fez uma projeção e aí você alimentou lá o vagão, o tablet do seu vagão, e falou assim, ó, cada coxo no coxo 1 você vai distribuir tantos quilos de matéria seca, no coxo 2 tantos, no coxo 3, assim por diante. Na hora de acontecer isso na prática, o funcionário que está fazendo isso, se ele não registra o quanto realmente ele distribuiu, se você não usa essa informação que ficou registrada lá no tablet da balança do vagão misturador, você está pressupondo que aquilo foi feito. E, na verdade, aquilo pode não ter sido feito. Então, veja bem, um sistema que eu preciso controlar a quantidade de matéria seca colocada por baia de confinamento. Controlar, fazer um ajuste fino, ajuste diário de matéria seca em cada baia de confinamento. E eu não tenho essa informação bem mensurada, bem registrada, a chance de eu estar errando para mais ou para menos, ela sempre vai existir. Então, esse é um outro ponto de falta de rigor. Um terceiro ponto de falta de rigor são nas leituras de coxo. Quem faz a leitura de coxo, como ela é feita, os parâmetros. Às vezes a gente quer fazer um negócio mais difícil, ou melhor,
que me tragam uma informação, mais informações, na verdade. Então, eu polei um sistema para conseguir ter mais informações de leitura de coxo. Só que o meu funcionário, na hora de fazer, não entendeu e não tem aquela facilidade, aquela capacidade de entregar isso. E aí eu estou meio descalibrado ali, porque eu pedi para o funcionário uma coisa a mais do que ele podia entregar. E aí, depois eu posso até achar que eu tenho dificuldade em achar gente boa para trabalhar, mas na verdade, eu não consegui treinar ou entregar uma informação de qualidade para o funcionário para que ele fosse capaz de executar e me trazer o retorno dessa informação. Então, tem que ter um planejamento para fazer tudo isso, né? Eu vejo as pessoas errando porque não existe esse planejamento. A gente só escreve, dá ordem, dá diretriz, manda fazer e não planeja. E uma outra coisa que é comum também, um problema que vai estar presente em muita fazenda, em muito confinamento, é a falta de anotação. Que tipo de anotação? Anotação que registre o que foi feito, o dia que foi feito, a hora que foi feito, quem fez. Porque quando eu tenho um problema, quando eu estou lá no prejuízo, quando eu não estou ganhando dinheiro no confinamento, eu estou no zero, eu preciso descobrir o que está errado. Eu tenho que ter uma maneira de verificar isso, ou seja, eu tenho que ser capaz de fazer uma verificação disso. Então, eu estou com prejuízo, eu tenho que verificar o que está errado. Para verificar o que está errado, eu preciso ter anotado, porque senão como é que eu vou saber aonde está o erro? Se eu não sei se eu não sei exatamente o que eu fiz, e ainda pior que isso, viu, seu João? Quando o senhor acha que sabe o que fez, mas não anotou. Não, eu sei, Marcelo, foram tantos quilos de matéria seca naquela baia. Eu sei, Marcelo, aqueles animais ali vão morrer de tal. Eu sei, Marcelo, o ganho de peso vai ser. Se o senhor sabe, mas não anotou. Se o senhor sabe, mas não anotou, o senhor não sabe. Ou melhor, o senhor tem dificuldade para verificar as informações, mesmo tendo uma memória muito boa, mesmo gostando do que faz, mesmo estando presente no dia a dia da operação, mesmo se dedicando. Se não anota, na hora de lembrar, de ver o problema, de achar o problema, é muito mais difícil, mesmo. Então, dessa forma, eu vejo muitas operações não saindo do zero, tendo prejuízo, e é uma causa que está na tua mão. Esse tipo de mudança está na sua mão, você pode fazer. Cada operação, cada sistema de engorda tem um grau de complexidade. Quanto mais complexo, mais você tem que estar afinado, mais coisas você tem que verificar, você tem que estar preparado para lidar com esse grau de complexidade. Então, como resolver esse tipo de situação de falta de planejamento e de falha de execução para sair do zero ao lucro no confinamento? O primeiro passo, que é muito importante, é entender o que precisa ser feito. Todo mundo que vai ter uma função, que vai fazer alguma coisa, precisa entender muito bem o que precisa ser feito. É a primeiro de tudo, primeiro passo. O segundo passo é planejar uma dieta que seja simples de formular. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais de formulação, mas planejar uma dieta que seja simples de misturar, de entregar, de bater, criar alguns procedimentos, que podem ser feitos, que possam ser entregues no dia a dia. Poucos e simples. Eu tenho que ter certeza que eu estou fazendo só o que tem que ser feito. Nada mais nem nada menos. Eu estou fazendo só o que tem que ser feito no dia a dia dentro do confinamento. E anotar tudo que eu faço. Então, dentro dos processos operacionais de padronização, eu preciso anotar o que está sendo feito. O senhor precisa anotar tudo que está sendo feito aí. Então, dessa forma, a gente começa a criar um sistema para planejar e executar e conseguir sair do zero para o lucro. Muito importante isso. Quando eu falo em planejar dietas simples de se trabalhar, e esse ponto é, vamos dizer assim, você que não tem muita informação, você que não conhece muito de nutrição, você que não tem um programa de formulação ou não tem a possibilidade de contratar um técnico
para fazer uma formulação ideal de dieta e quer engordar, tem poucos animais e quer engordar, você precisa saber que só vai dar certo, só não vai dar prejuízo se fizer de forma simples e fácil de trabalhar no dia a dia. Então, é claro que meu primeiro ponto, minha primeira dica, informação que você precisa registrar é o seguinte: tem que olhar o valor da arroba engordada. Falei em dieta simples, ok, eu tenho que fazer da forma mais simples possível que a minha equipe consiga entregar, mas eu também tenho que saber o valor da arroba engordada, porque isso justamente vai me mostrar quanto eu vou ter de lucro, quanto eu gasto. Comprei o animal, comprei a comida, quanto eu precisei investir de dinheiro em comida para engordar uma arroba, o custo alimentar de uma arroba engordada ou uma arroba produzida nos seus bois. Esse é o padrão, o parâmetro que eu preciso saber, e não quanto custa cada quilo de ração por dia no confinamento. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o número de ingredientes que o senhor vai precisar para colocar na dieta. Número de ingredientes que vão ser necessários. Então, dentro do melhor valor de arroba engordada, como fazer isso de forma mais simples, com o menor número de ingredientes possíveis, com a maior facilidade de mistura, seu João. Facilidade de mistura é o seguinte: se eu colocar uma coisa que tem muita água, que tem um poder de agregação de partícula muito forte, que forma grumo, vai ser muito difícil eu conseguir fazer uma boa mistura. Então, quando eu penso em mistura, eu tenho que pensar em ingredientes que realmente sejam mais fácil de misturar para ter homogeneidade. Senão, o boi consegue selecionar no coxo e come só o que ele gosta. Aí, alguns comem só o que gosta e tem problema de acidose, e outros comem só o que sobra e engorda pouco. Esse é um grande desafio nos confinamentos, seu João. Um grande desafio, porque não é igual o cachorro que come a ração que já está estruzadinha ali, ou o cavalo que come a ração que está peletizadinha, tudo homogêneo. A sua ração tem um monte de coisa misturada, a sua dieta tem um monte de coisa misturada. Então, escolher poucos ingredientes e misturar bem é o primeiro passo, e a falha nesse processo, em planejar e executar isso, te leva para o prejuízo. Para fazer certo, tem que escolher poucos, de uma forma que dá para misturar bem, dá para servir bem. Uma outra coisa é a instabilidade de alguns ingredientes que você vai escolher para colocar na dieta. O que é instabilidade? É ingrediente que muda, perde qualidade durante o processo aí no confinamento. Então, se eu tenho um ingrediente que eu estou usando para fazer uma nutrição que foi pensada e que ele tem um certo teor ou nível nutricional, energia, proteína, vitamina, mineral, tudo certinho, eu fiz um bom planejamento. Mas esse alimento que eu escolhi é um alimento muito instável, que tem uma chance grande de perder qualidade, nível nutricional durante o período que ele está armazenado, durante o período que ele vai ser usado, durante o ciclo todo de engorda. E aí, no começo, eu tenho um ingrediente com uma potência, no final do ciclo, eu tenho um ingrediente 20% menos potente. E aí, se eu tenho um ingrediente que está realmente perdendo qualidade durante a armazenagem, lá no final, que é justamente onde eu teria uma necessidade maior, de um aporte maior, e que eu posso ter uma redução de consumo natural de final de ciclo de engorda, eu vou estar entregando um alimento que não tem a mesma qualidade que ele tinha no começo. Então, essa parte relacionada a planejamento, pensando em instabilidade ou estabilidade de ingrediente, vai te dar uma segurança maior para chegar no resultado. Muito bem. E, finalmente, quando a gente está falando em planejamento, e muitas vezes a gente vai no sangue, na raça, quer fazer, acorda cedo, você que é do agro, aí tem uma baita força de vontade para fazer, quer fazer na raça. Mas faltou também um pouco de planejamento na parte da estrutura do negócio, como, por exemplo, os galpões de armazenagem, seu João. Os galpões de armazenagem não foram pensados, não cabe, está molhando, está mal dimensionado, eu tenho um problema na hora de armazenar os alimentos. Então, o dimensionamento do que eu preciso comprar, o que eu preciso guardar e quantos bois eu preciso tratar, esse planejamento é muito importante.
Não importa o nível, o número de animais que você tem. Comprar e guardar é uma coisa que você vai ter que fazer durante o ciclo de engorda. Então, pensa bem nisso. Agora, finalmente, né, depois de mostrar para vocês hoje que o principal problema que leva ao prejuízo no confinamento é a falta de planejamento e problemas de execução, então eu vou dizer o seguinte, para você, seu João, que está aqui com a gente hoje, para você, seu João, não vai dar o passo maior que a perna. Não adianta olhar a dieta do amigo e achar ela maravilhosa e o ganho de peso do amigo ser excelente e achar que o senhor vai conseguir fazer igual, porque não vai funcionar. O senhor tem que fazer o que o senhor dá conta de fazer simples e bem feito. Simples e bem feito. Aí o senhor vai aprender um pouquinho mais, dá um próximo passo, treina a turma lá, bem treinada, treina, porque o funcionário nosso, ele quando ele consegue fazer uma coisa que o senhor pediu, e trabalhando em equipe legal, ele também, além dele fazer melhor, ele fica satisfeito porque ele conseguiu fazer melhor. Agora, se você pedir uma coisa mais complexa do que ele poderia fazer, aí ele não vai conseguir entregar, isso é ruim. Então, uma coisa que o funcionário saiba entregar. E conforme a gente vai evoluindo na engorda e crescendo, a gente vai aprendendo mais e treinando mais e depois dá o próximo passo. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. E eu vou deixar uma pergunta final para o senhor mesmo aqui no confinamento, hoje. O senhor que está aí na fazenda, que o senhor que está ouvindo tudo isso, pensando o que o senhor pode estar melhorando no seu planejamento, o que o senhor vai mudar de fato no seu planejamento para sair do zero ao lucro, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar guardada aí, o senhor não precisa me responder agora, mas vai ficar guardada aí na sua cabeça para o senhor pensar, para o senhor raciocinar em cima disso. O senhor realmente dá conta de fazer uma boa silagem? O senhor dá conta de usar silagem para engordar boi, de ter uma boa silagem para o confinamento? Por que essa informação é importante? Porque o que acontece quando eu acho que eu não tenho uma boa silagem? Então, fica essa pergunta aí para o senhor. O senhor dá conta de fazer uma boa silagem, para usar silagem na engorda dos bois, para confinar com silagem? Muito bem. E aí, a gente já vai chegando ao fim do nosso programa de hoje. Vou frisar que nós passamos por um problema técnico importante na nossa plataforma de transmissão, então a gente teve um atraso importante e conseguimos resolver e espero que tenha ficado boa a transmissão para todas as mídias, você que está no Facebook, no YouTube também, sinceramente eu espero que tenha dado certo. Isso é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode sair fora do planejado e hoje nós tivemos esse desafio a mais aí que não é de nutrição, que não é de confinamento, que é de tecnologia, mas acontece também. Então, você que está aqui com a gente hoje e gostou desse vídeo, aperta o like aqui embaixo, joinha, positivo, Marcelo, gostei. Você que tem dúvida, Marcelo, eu quero saber o que você falou direito quando você se referiu ao planejamento, quando você se referiu à instabilidade, quando você me perguntou se eu não conseguia fazer silagem, o que você quis dizer com isso, né? Pode usar esse espaço para perguntar também e pensa que quando você passar a planejar melhor e executar, você vai ser capaz de sair do zero ao lucro no confinamento. Tudo começa com uma análise de viabilidade de quanto você vai pagar no boi, na comida, qual vai ser o ganho de peso, por quanto você vai vender, para quem você vai vender. Então, num planejamento, esses passos, eles têm que estar muito bem feitos. Isso eu faço bastante com a turma que eu acompanho, né, do começo até o fim. A gente não tem muito costume de olhar lá na frente para quem que a gente vai vender o gado, isso é muito importante, com certeza. Tem várias maneiras, canais aí, clientes, né, são seus clientes quem vai comprar os seus bois aí. E lembra que tudo começa dentro da sua cabeça com o objetivo que é realmente sair do zero ao lucro no confinamento. E agora que você aprendeu um pouco mais sobre planejamento e execução, você tem uma oportunidade na mão aí para melhorar o seu sistema de engorda dentro da fazenda de uma forma simples. E se você quer saber mais como realmente fazer de forma prática, eficiente e simples, fica atento, porque no dia 22 a gente vai ter a semana Confinamento com Lucro e vamos falar muito mais sobre isso. Começa no dia 22, próximo, sem ser essa segunda agora, a outra. Muito obrigado pela participação a todos vocês do Instagram, do Facebook, do YouTube.
Um grande abraço a todos e uma ótima tarde.